O ar dentro do Hotel Infante, o local mais exclusivo do Porto, estava denso com o aroma de lírios e champanhe caro. As vozes, antes um murmurinho animado da elite da cidade, tinham se tornado um silêncio absoluto. Era a noite do noivado de Pedro Sterling e Sofia Rossi. E bem, digamos que o clima tinha acabado de mudar drasticamente. Eu estava ali, no topo daquela escadaria grandiosa, sentindo o peso do vestido de seda prateada escorregar pelo meu corpo, o frio dos diamantes no meu pescoço. O meu queixo estava levantado, não por arrogância, mas por um esforço consciente para controlar a tempestade que rugia dentro de mim. Olhei para a multidão, os rostos chocados, curiosos, e vi-o. Pedro. Ele estava lá, segurando a taça de champanhe, os olhos arregalados, o rosto a ficar vermelho. Aqueles olhos que eu conheci tão bem, mas que se tinham tornado estranhos e frios. Eu, Ana, a ex-mulher que ele descartou como lixo, estava de volta. Mas não como lixo. Estava como uma fênix, ou talvez, como um lobo à caça. Como é que eu tinha chegado ali? Às vezes ainda me parece um sonho febril, ou talvez um pesadelo prolongado. Para entender, temos de recuar uns bons meses a um dia de outubro que deveria ter sido uma celebração, mas que se tornou o início do meu inferno pessoal. Naquele dia, 14 de outubro de 2022, eu estava sentada na mesa 4 do Le Jardin, o restaurante francês mais pretensioso do Porto. Lembro-me do cheiro a trufas e a dinheiro antigo. Eu alisava o tecido do meu vestido azul marinho, aquele vestido que tinha comprado há 5 anos. Tinha amarrado um lenço de seda para esconder o ligeiro desfiado na gola. Olhei para o relógio. 20h15. Pedro estava 45 minutos atrasado, o que já não era novidade. Pedro Sterling era a estrela em ascensão da Aurelius Dynamics, uma empresa de logística que tinha acabado de entrar na bolsa. Ele era o homem do ano em 3 revistas de negócios diferentes. Ocupado, ele dizia. E eu, na minha ingenuidade, entendia. Eu sempre fui a compreensiva, a que fazia os almoços quando não tínhamos dinheiro, a que revia os currículos, a que ficava acordada até às 3 da manhã a engomar as camisas para que ele estivesse impecável nas entrevistas que o trouxeram até ali. A parte mais cruel, talvez, é que eu acreditava em cada gota da nossa história, cada promessa sussurrada. Quando ele finalmente chegou, não pediu desculpa, não me beijou a face. Sentou-se, afrouxou a gravata e fez sinal ao empregado para um Scott puro. Ele nem sequer olhou para mim. Feliz aniversário, Pedro, disse eu, a voz mais suave do que pretendia, deslizando uma pequena caixa embrulhada pela mesa. Era um relógio vintage, um Omega dos anos 60 restaurado. Tinha esvaziado as minhas poupanças pessoais, aquele pequeno fundo de emergência que eu mantinha separado da nossa conta conjunta. Mas eu sabia que ele adorava relógios vintage. Pedro olhou para a caixa com um ar de leve aversão, como se eu tivesse colocado um inseto morto na toalha de mesa branca. Não a abriu. Ana, precisamos de falar, disse ele. A voz dele era plana, profissional. Era a voz que ele usava para despedir estagiários. O meu estômago apertou. Podemos pedir primeiro? Estou esfomeada. Tentei sorrir, mas o nó de gelo no meu interior já era um grito. Não, disse Pedro, finalmente cruzando os olhos com os meus. Os olhos dele, que costumavam ser um castanho quente, estavam gelados. Não vou pedir nem tu. Eu estou de saída, Ana. Eu pisquei. De saída? Como numa viagem de negócios. Esta noite estou a sair do casamento, declarou Pedro. Ele estendeu a mão à sua pasta, um couro italiano polido que valia mais do que o meu primeiro carro, e tirou um grosso envelope cor de Manila. Colocou-o em cima do meu presente. Estes são os papéis, já assinei. O barulho do restaurante, o tilintar dos talheres, o murmúrio baixo das conversas. Tudo pareceu desaparecer, substituído por um zumbido agudo nos meus ouvidos. Não percebo.
Isto, isto é uma piada? É por causa da roupa suja da semana passada? Meu Deus, és tão mesquinho. Pedro bufou, abanando a cabeça. Não é por causa da roupa suja, Ana, ó. É por causa da trajetória. Ele inclinou-se, baixando a voz. Mas o veneno permaneceu. Olha para ti. Olha para este vestido. Tem 5 anos. Olha para a forma como falas com os empregados. És demasiado doméstica. Demasiado simples. Quando eu era um analista júnior, tu eras boa. Eras uma boa cheerleader, mas agora sou CFO. Janto com senadores. Fecho negócios em Tóquio e Genebra. As lágrimas já me picavam os olhos. Eu consigo aprender, gaguejei. Posso comprar roupas novas. Posso... Não é sobre as roupas, Pedro retorquiu, fazendo um casal na mesa próxima olhar para nós. É sobre o berço, Ana. És filha de uma bibliotecária de uma pequena terra do interior. Já não serves à minha narrativa. Preciso de uma parceira que traga algo para a mesa. Ligações, status, alguém que entra numa sala e impõe respeito. Não alguém que parece que está à espera de um autocarro. Senti como se tivesse levado um soco na garganta. A outra pessoa? Pedro hesitou. Um sorriso malicioso puxou o canto da sua boca. Sofia. Sofia Rossi. O nome atingiu-me como um golpe físico. Sofia Rossi era a filha do CEO da Rossi Shipping, um dos maiores concorrentes da Aurelius Dynamics. Tinha 24 anos, era modelo no Instagram e socialite e passava os invernos na Comporta e os verões em São Tomé. Ela entende o meu mundo, disse Pedro, levantando-se. Atirou uma nota de 100 euros para a mesa pela bebida que nem sequer tinha tocado. O apartamento já está à venda. Tens 2 semanas para sair. Os meus advogados, Whitmore e Sterling, entrarão em contato relativamente ao acordo. Não lutes, Ana. Sabes que não tens como pagar. Ele virou-se para sair, depois parou e olhou para o pequeno presente embrulhado na mesa. Fica com o relógio, disse ele friamente. Agora uso um Rolex. E assim 10 anos de casamento saíram pela porta, deixando-me sozinha na mesa 4, rodeada pelos destroços da minha vida. Os 3 meses seguintes foram um borrão de humilhação e burocracia. Pedro não estava a brincar com os advogados. Tinha contratado a Whitmore Sterling, uma empresa conhecida por serem tubarões em fatos de tubarão. Enterraram-me empapelada. Porque Pedro tinha sido esperto, escondendo bens em empresas de fachada no estrangeiro e colocando a casa num fundo fiduciário, eu fiquei com quase nada. Recebi 15 mil euros em dinheiro e o meu Honda Civic de 2016. Foi isso. Ele está a esconder milhões, disse eu ao meu advogado nomeado pelo tribunal, um homem cansado chamado Dr. Silva, que cheirava a café velho e derrota. Sabemos que está, suspirou o Dr. Silva, massageando as têmporas. Mas provar isso custará 50 mil euros em taxas de contabilidade forense. Tem 50 mil euros, Sra. Hart. Eu não tinha sequer 50 euros de sobra. Fui forçada a sair do nosso deslumbrante apartamento na Foz do Douro e ir para um estúdio na Cave, numa parte mais precária da cidade, perto dos carris enferrujados da estação de Campanhã. O apartamento cheirava a pladur úmido e a comida de outras pessoas. O radiador rangia a noite toda como um mecânico a morrer. Para piorar as coisas, os nossos amigos em comum escolheram lados imediatamente. E na alta sociedade, as pessoas não ficam do lado da vítima, ficam do lado do dinheiro. Uma tarde encontrei a Laura Pires, uma mulher que eu considerava a minha melhor amiga há 6 anos. Eu estava a sair de um supermercado de descontos, a lutar com 2 sacos pesados. Laura estava a sair de um Porsche Cayenne. Laura, chamei eu, uma faísca de esperança acendendo no meu peito. Laura congelou, ajustou os óculos de sol, olhou para a esquerda e para a direita para ver se alguém estava a observar e depois apressou-se para a entrada,
fingindo que não tinha ouvido. Laura, sou eu, a Ana. Laura parou, virou-se e ofereceu uma careta forçada e com pena. Ah, olá, Ana. Olha, não posso mesmo falar agora. O Pedro vai levar a Sofia ao nosso jantar na próxima semana. E bem, seria estranho para toda a gente se continuássemos em contato. Tu percebes, certo? Estranho, sussurrei eu, os sacos do supermercado a cortar-me os dedos. Eu fui a tua madrinha de casamento. Eu segurei a tua mão quando tiveste o teu aborto. Isso foi numa época diferente, disse Laura, a voz dela a tornar-se dura como aço. O Pedro é um homem muito poderoso, Ana. Temos interesses comerciais com ele. Não tornes isto difícil. Tu, bem, já não fazes parte do nosso círculo. Laura desapareceu na loja. Eu fiquei na calçada rachada, o vento frio do porto a chicotear o meu cabelo pelo rosto. Percebi então que Pedro não me tinha tirado apenas o marido e a casa. Ele tinha apagado a minha identidade para o mundo. Eu não era a Anna Hart, a mulher bondosa e inteligente que amava a história da arte. Eu era apenas a primeira mulher de Pedro Sterling, um inventário descartado. Desesperada por rendimentos, desenterrei o meu diploma em História da Arte, um diploma que Pedro sempre tinha ridicularizado como inútil. Candidatei-me a todos os museus e galerias da cidade. Os e-mails de rejeição amontoavam-se. Qualificada demais, qualificada de menos, não se encaixa na cultura. Finalmente arranjei um emprego na Prateleira Empoeirada, uma caótica livraria de antiguidades de luxo e loja de curiosidades, escondida numa arruela sombria na ribeira. O proprietário estava ausente, deixando-me a gerir as pilhas de manuscritos raros, mapas e globos vintage. O salário era mal acima do mínimo. Comia noodles instantâneos 5 noites por semana. Perdi peso. As minhas roupas de marca foram vendidas em lojas de segunda mão para pagar a conta da eletricidade. Mas no pó silencioso da livraria, rodeada por histórias do passado, comecei a recompor-me. Deixei de ver o Instagram do Pedro, onde ele publicava fotos dele e da Sofia em iates na Grécia. Concentrei-me nos livros. Aprendi o inventário de cor. Aprendi a detetar uma primeira edição falsa a 3 metros de distância. Eu não sabia, mas a Prateleira Empoeirada não era apenas uma livraria. Era uma porta secreta para um mundo muito mais elevado e sigiloso do que aquele que Pedro Sterling estava desesperadamente a tentar escalar. Era uma terça-feira de fevereiro, aquele tipo de dia de inverno do porto em que o ar te magoa os pulmões. A loja estava vazia. O sino por cima da porta não tinha tocado em 4 horas. Eu estava numa escada a reorganizar uma seção de história naval do século XIX quando a porta rangeu. Uma rajada de ar gelado fez o pó rodopiar. Desci, limpando as mãos no avental. Bem-vindo à Prateleira Empoeirada. Sinta-se à vontade para navegar e diga-me se precisar de ajuda para encontrar uma época específica. O homem parado à porta parecia que uma rajada de vento o podia derrubar. Era idoso, talvez nos seus 70 e muitos, com um cabelo branco selvagem que sobressaía em tufos. Usava um casaco de lã pesado e sem forma que parecia ter sido comprado numa loja de caridade em 1980 e um cachecol vermelho brilhante e desfiado enrolado ao acaso no pescoço. Apoiava-se fortemente numa bengala de madeira. Não parecia um cliente. Parecia alguém a entrar para fugir ao frio. Na minha vida antiga, na vida de Pedro, o protocolo teria sido pedir-lhe educadamente para sair ou vigiá-lo como um falcão para garantir que não roubava nada. Mas eu só via um velho a tremer. Está a gelar lá fora, disse eu, a voz quente. Entre. Na verdade, acabei de fazer um bule de chá lá atrás. Earl Grey gostaria de uma chávena por conta da casa. O homem levantou o olhar sobressaltado. Os seus olhos eram de um azul cristalino e penetrante, surpreendentemente nítidos no meio das rugas. Chá? Está a oferecer chá a um vagabundo?
Não me parece um vagabundo, sorri eu. Parece alguém que aprecia uma sala quente. Sente-se na poltrona junto à janela. Eu já trago. O homem sentou-se. Eu trouxe-lhe uma caneca a fumegar e alguns biscoitos que tinha trazido para o meu próprio almoço. Sou Ana, disse eu. João, resmungou o homem, deu um gole, as mãos a tremerem ligeiramente. Este é um bom chá, não o pó que servem nos abrigos. É de folha solta. Sussurrei conspiratoriamente, o meu único luxo. João voltou no dia seguinte e no dia a seguir. Ele nunca comprava um livro. Limitava-se a sentar na poltrona, beber o chá que eu lhe oferecia e conversar. Falávamos de tudo, exceto dinheiro. Falávamos de filosofia. Discutíamos se o Império Romano tinha caído por causa da economia ou da cultura. João era brilhante, perspicaz e incrivelmente culto, embora ocasionalmente embarcasse em divagações excêntricas sobre tubarões de fato e a morte da elegância. Eu sentia-me à espera das suas visitas. Ele foi a primeira pessoa em meses que olhou para mim e me viu, não a ex-mulher divorciada. Uma tarde chuvosa, cerca de 3 semanas depois de nos conhecermos, João estava a olhar para uma vitrine perto do balcão. Lá dentro estava o item mais caro da loja, uma primeira edição de O Grande Gatsby, autografada por Fitzgerald. Custava 45.000 euros. Uma bela tragédia, murmurou João, batendo no vidro. Todo aquele dinheiro, todas aquelas festas, apenas para impressionar uma rapariga demasiado superficial para se importar. É triste, concordei eu, encostada ao balcão. Gatsby pensou que podia comprar a felicidade. Ele não percebeu que Daisy não era um prêmio. Era apenas um reflexo da sua própria insegurança. João virou-se lentamente, olhando para mim com uma intensidade que me fez parar. Essa é uma observação muito profunda, Ana. A maioria das pessoas só vê o romance. Tu vês a transação. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um lenço amarrotado. Tossiu para ele, soando molhado e fraco. Ana, minha querida, tenho um favor a pedir. Um bastante grande. O que quiser, João. Está tudo bem? Precisa de um médico? Não, nada de médicos. Ele acenou com a mão de forma desdenhosa. Tenho uma tarefa a cumprir, um compromisso muito importante, mas não posso ir sozinho. Preciso de alguém com olho para o detalhe, alguém que consiga detectar uma farsa, alguém honesto. Ele olhou para o seu casaco puído. E alguém que me possa deixar apresentável. Não tenho família aqui. Tu acompanharias um velho a um jantar? Não te posso pagar muito, mas posso cobrir o teu táxi. Olhei para ele. Parecia frágil e ansioso. Pensei no meu apartamento vazio e no jantar de micro-ondas à minha espera. Claro, João, disse eu gentilmente, mas precisamos de fazer alguma coisa em relação a esse casaco. Levei-o a uma loja de segunda mão na rua. Com o meu pouco dinheiro. Comprei-lhe um blazer de tweed vintage que lhe assentava surpreendentemente bem e um cachecol novo. Escovei-lhe o cabelo. Arrumei-lhe o colarinho. Pronto, disse eu recuando. Parece um professor. João olhou-se no espelho e por um segundo a sua postura endireitou-se. A fragilidade pareceu evaporar, substituída por uma postura rígida e poderosa, antes de ele desfalecer de novo na personagem do velho. Obrigada, Ana, disse ele suavemente. Não tens ideia do que isto significa. O jantar é hoje à noite no Hotel Infante. Congelei. O Hotel Infante tinha o salão de baile mais exclusivo da cidade. Era onde os bilionários e os magnatas jogavam. Era onde Pedro desesperadamente queria ser convidado, mas nunca era. João ri nervosamente. Não nos vão deixar entrar. Não assim. Estou a usar um casaco de malha da Target. Os olhos azuis de João cintilaram. Um estranho sorriso maroto espalhou-se pelo seu rosto. Ah, não te preocupes com a segurança, minha querida, disse ele. Eu conheço o dono. Ele enfiou a mão no bolso, mas em vez de um passe de autocarro, tirou um cartão preto. Não era um cartão de crédito.
Era um pesado cartão-chave de titânio com um brasão dourado em relevo, o brasão do Grupo Castelo Branco. A minha respiração ficou presa na garganta. Todos no porto conheciam o nome Castelo Branco. Possuíam metade do horizonte. Possuíam os cais de transporte. Possuíam o banco que detinha a hipoteca de Pedro. Mas o patriarca, João Castelo Branco, não era visto em público há 15 anos. Os rumores diziam que estava morto ou louco ou a viver numa ilha privada. João, sussurrei eu, as mãos a tremer. Quem és tu? O velho endireitou-se, lançou a bengala ao chão. Não precisava dela. O meu nome é João Arthur Castelo Branco, disse ele, a voz ecoando com uma súbita autoridade imponente que fez o pó dos livros levantar-se. E esta noite, Ana, vamos estragar uma festa, especificamente a festa de noivado do Sr. Pedro Sterling e da senhorita Sofia Rossi. Eu arfei, a mão voando para a boca. Pedro, hoje à noite? Sim, disse João Arthur, estendendo-me o braço. Ele pensa que está a celebrar a sua fusão com a família Rossi, mas receio que tenho algumas más notícias para ele em relação à sua trajetória. Ele sorriu, e era o sorriso de um predador que finalmente encurralou a sua presa. Ana, tu alimentaste-me quando eu tinha fome. Tu vestiste-me quando eu tinha frio. Tu ouviste-me quando eu era invisível. És a única pessoa nesta cidade que tratou o João, o vagabundo, com dignidade. Ele verificou o seu relógio imaginário. O meu motorista está lá fora. Um Bentley, creio eu. Estás pronta para mostrar ao teu ex-marido como é um verdadeiro casal de poder? Momento. Aqui tenho de fazer uma pequena pausa. Esta situação toda, com o João Arthur e esta reviravolta, era de um absurdo que a minha mente ainda hoje tem dificuldade em processar. Quer dizer, pensem bem, um bilionário recluso que se disfarça de mendigo durante meses só para encontrar uma alma honesta. Na minha pequena terra do interior, diríamos, ele está completamente doido. Quem é que faz uma coisa dessas? É o tipo de coisa que se lê em livros, não na vida real. E depois ele escolhe-me, a Ana, a ex-mulher falida, para ir a um evento onde o meu ex-marido estará a celebrar a sua nova vida e a minha desgraça. Parecia um conto de fadas ao contrário, onde a fada madrinha é um multimilionário excêntrico e a abóbora, bem, a abóbora é o Pedro. Talvez fosse demasiado perfeito para ser verdade. Ou talvez, depois de tudo, eu estivesse apenas cansada de tudo o que era realista. Não sei. De qualquer forma, voltando à história, o Bentley Mulsanne à espera no passeio não era apenas um carro. Era uma fortaleza móvel. Enquanto o motorista uniformizado abria a porta, hesitei. Olhei para os meus tênis gastos e a bainha desfiada das minhas calças de ganga. Não posso ir ao Infante assim, sussurrei a João Arthur. A segurança nem sequer me deixará usar a entrada de serviço. João Arthur, acomodando-se no interior de couro creme, soltou uma risada. Premindo um botão, uma divisória de vidro deslizou, selando-os do motorista. Minha querida, não vais como estás. Temos uma paragem a fazer. Tenho um compromisso fixo no ateliê Valério. Os meus olhos arregalaram-se. Valério era uma casa de alta costura apenas por convite. Não tinham etiquetas de preço. Tinham consultas. Quando chegamos, a boutique estava fechada ao público. A gerente, uma mulher severa chamada Madame Dubois, quase desmaiou quando viu João Arthur. Ela não viu o blazer da loja de caridade. Viu o homem que possuía o edifício. Senhor Castelo Branco, ela exalou, fazendo uma vênia profunda. Tínhamos rumores, mas vê-lo em carne e osso. Preciso que esta jovem seja preparada para a guerra, disse João Arthur simplesmente, gesticulando para mim. Ela precisa de parecer uma rainha que regressou para reclamar o seu trono. E preciso de um smoking que não cheire a naftalina. Nas 2 horas seguintes, fui examinada, cutucada e polida. Uma equipa de estilistas desceu sobre mim.
Prenderam o meu cabelo num elaborado coque arquitetônico que realçava o meu pescoço longo. Aplicaram uma maquilhagem nítida e dramática, delineador alado escuro e lábios vermelho sangue. Depois veio o vestido. Era uma peça personalizada que nunca tinha sido usada, um vestido comprido de seda líquida prateada que parecia mover-se como mercúrio. Tinha costas decotadas e uma fenda alta na perna, elegante, mas perigosa. Abraçava as minhas curvas de uma forma que me fazia parecer escultural, poderosa. Enquanto saía do camarim, Madame Dubois prendeu um colar à volta do meu pescoço. Era um gargantilha de safiras e diamantes, pesada e fria contra a minha pele. As safiras, Castelo Branco, disse João Arthur suavemente, aproximando-se por trás de mim. Ele estava agora vestido com um smoking que lhe assentava como uma segunda pele, o seu cabelo branco penteado para trás, parecendo em todos os sentidos o industrial bilionário. A minha falecida esposa usou-as na tomada de posse do presidente em 1998. Elas impõem respeito. Olhei-me ao espelho. Não reconheci a mulher que me encarava. A bibliotecária tímida e de coração partido tinha desaparecido. No seu lugar estava uma mulher que parecia que podia comprar a vida de Pedro Sterling, com as joias no seu pescoço. "Por que está a fazer isto, João Arthur?" Perguntei, a voz a tremer ligeiramente. "Por que eu?" João Arthur pousou a mão no meu ombro. "Porque, Ana, nos últimos 10 anos, observei a minha empresa e a minha cidade serem invadidas por pessoas como o teu ex-marido, parasitas que pensam que o valor é determinado pelo preço das ações. Fui disfarçado para encontrar uma alma honesta. Apenas uma. Andei pelas ruas durante 6 meses. Fui ignorado, cuspiram em mim e fui expulso." Ele virou-me para o encarar. "Foste a única que me ofereceu chá. Viste um ser humano onde todos os outros viam lixo. Esse tipo de integridade é raro, Ana. E esta noite vamos dar uma lição ao Sr. Sterling sobre o custo de subestimar as pessoas." Ele ofereceu o braço. "Pronta para ir a um casamento? Ou, neste caso, um noivado, mas o sentimento de vingança, de acerto de contas, era o mesmo. O grande salão de baile do Hotel Infante era um mar de fatos e vestidos de marca. Um quarteto de cordas tocava suavemente num canto, abafado pelo burburinho da elite do Porto. Pedro Sterling estava no centro da sala, segurando uma taça de champanhe. Parecia triunfante. Ao seu lado, Sofia Rossi irradiava num vestido de renda branca que custava mais do que o meu antigo salário anual. Ela ria alto, agarrada ao braço de Pedro, exibindo um anel de diamantes do tamanho de uma uva. "A fusão!" Um banqueiro brindou, levantando o copo. "A fusão!" Pedro sorriu. Sterling e Rossi iriam dominar o setor de logística. Ele sentia-se invencível. O divórcio estava finalizado. O acordo tinha sido uma ninharia. Ele tinha conseguido cortar o excesso da sua vida e agora estava a ascender. "Achas que ela está bem?" perguntou Sofia, embora não parecesse preocupada. "A tua ex? A Ana?" Pedro bufou. "Ela está bem. Provavelmente voltou para a terra dela para viver com os pais. Não foi feita para esta cidade, Sofia. Ela era fraca. Bem, tu definitivamente fizeste um upgrade." Um colega riu, dando um tapa nas costas de Pedro. De repente, o burburinho na sala começou a diminuir. Começou perto da entrada, uma onda de silêncio que se espalhou para fora. O quarteto de cordas hesitou e parou. As cabeças viraram-se. Os copos foram baixados. Pedro franziu a testa. O que estava a acontecer? Será que o presidente da Câmara chegou? Virou-se para as enormes portas duplas no topo da grande escadaria. Ali estava, emoldurada pela luz dourada do corredor, uma mulher. Era deslumbrante. O vestido prateado captava a luz dos candelabros, fazendo-a brilhar com um brilho etéreo e metálico. Ela estava alta, com o queixo erguido, olhando para a multidão com uma expressão de diversão fria e desapegada. Pedro semicerrou os olhos.
A mulher parecia familiar, mas não podia ser. Aquela mulher irradiava poder. Aquela mulher parecia uma estrela de cinema. Então ela começou a descer as escadas lentamente, um degrau de cada vez. O silêncio era absoluto. Caminhando ao lado dela, segurando o braço dela possessivamente, estava um homem idoso com uma juba de cabelo branco e um smoking que sussurrava sobre a alfaiataria do velho mundo. Quem é aquela? Sussurrou Sofia, apertando o braço de Pedro. É a Ana? O estômago de Pedro afundou. Era a Ana. Mas não era a Ana que ele conhecia. A do avental. A que chorava por causa da roupa suja. Esta Ana parecia perigosa. E quem era o velho? O pânico irrompeu no peito de Pedro. Teria ela encontrado um sugar daddy? Algum velho tolo senil para pagar um vestido para que ela pudesse invadir a sua festa? A audácia! Pedro sibilou, o rosto a ficar vermelho. Ela está a tentar envergonhar-me. Segurança. Ele entregou o copo a Sofia e marchou em direção às escadas, encontrando Ana e o seu acompanhante assim que chegaram ao piso inferior. A multidão abriu caminho, sentindo o cheiro a sangue. Ana! Pedro ladrou, a voz dele ecoando no salão silencioso. Que diabo pensas que estás a fazer aqui? Ana parou. Olhou para Pedro pela primeira vez em meses. Não se sentiu pequena ao lado dele. Viu o suor na sua testa, o medo nos seus olhos. Ele parecia mesquinho. Olá, Pedro, disse ela, a voz suave como veludo. Linda festa. Vejo que optaste pelos lírios. Um pouco clichê, não achas? Sai daqui! Pedro rosnou aproximando-se. Não foste convidada. Este é um evento privado para a elite. Ana, não uma cantina social. Gastaste todas as tuas poupanças do divórcio num vestido alugado só para fazer uma cena? Ele olhou para o velho ao lado dela com um desdém. E quem é este? Apanhaste-o num lar de idosos. Ele sabe sequer onde está? Sofia apressou-se para o lado de Pedro, olhando para Ana de cima a baixo com nojo. A sério, Ana, isto é patético. Por favor, sai antes que te tenhamos de arrastar para fora. Ana não se intimidou. Sorriu, um pequeno sorriso triste. Não vou sair, Pedro. Na verdade, creio que tenho mais direito de estar aqui do que tu. Estás delirante? Pedro riu, jogando para a plateia. Segurança, tirem este lixo daqui. 2 guarda-costas corpulentos em fatos pretos começaram a mover-se na nossa direção. O velho, que até agora tinha estado em silêncio, de repente bateu com a bengala no chão de mármore. Clac, clac, clac. O som foi nítido e autoritário. Deem mais um passo, disse o velho, a voz baixa, mas carregando um peso aterrorizante. E nunca mais trabalharão nesta cidade. Os seguranças congelaram. Olharam para o velho. Depois olharam mais de perto. Um dos guardas empalideceu. Pedro revirou os olhos. Ah, cala-te, avô! Sabes quem sou? Sou o CFO da Aurelius Dynamics. Estou a alugar este salão. A alugar? O velho repetiu, saboreando a palavra. Sim, estás a alugar de mim. Um burburinho correu pela multidão. Alguns dos convidados mais velhos, os verdadeiros titãs da indústria, homens nos seus 70 e 80, estavam a semicerrar os olhos para o velho, sussurros trocando rapidamente por trás das mãos. Pedro! Uma voz chamou da multidão. Era o Sr. Sterling Sênior, o próprio pai de Pedro, que tinha acabado de abrir caminho até a frente. O seu rosto estava branco como cinza. Pedro, para de falar! Cala-te já! Pai, o quê? Estou a tratar disto, Pedro retorquiu, virando-se para o velho. Olha, amigo, não sei quem pensas que és. O velho avançou, soltando o braço de Ana. Endireitou-se em toda a sua altura. Olhou para a multidão, os seus olhos azuis varrendo a sala como um farol de busca. O meu nome, ele trovejou, é João Arthur Castelo Branco. O gaspe foi audível.
Sugou o ar da sala. Um copo de vinho partiu-se algures lá atrás. Pedro congelou. Castelo Branco? Isso é impossível. João Arthur Castelo Branco está... Ele é um recluso. Ele desapareceu. Eu estava apenas a observar, disse João Arthur friamente, a ver o que a minha cidade se tinha tornado. Virou o olhar para Pedro. Foi um olhar arrasador, de pena. E devo dizer, Sr. Sterling, estou desapontado. Você dirige a Aurelius Dynamics, correto? Sim, Pedro gaguejou, a cor a esvair-se do seu rosto. Quer dizer, sim, senhor, nós acabamos de entrar na bolsa. Sim, João Arthur acenou com a cabeça. E financiou a sua expansão com um empréstimo ponte do Banco Centurião. Um empréstimo que pode ser exigido a qualquer momento se a direção perder a confiança na liderança. Os joelhos de Pedro começaram a tremer. Isso é um procedimento padrão. Eu sou o dono do Banco Centurião, disse João Arthur agradavelmente. E a partir desta manhã, exigiu o empréstimo. Pedro cambaleou para trás como se tivesse levado um tapa. Você não pode! Isso vai levar a empresa à falência. Estaremos insolventes na segunda-feira. Então sugiro que atualize o seu currículo, disse João Arthur. Embora, dado o que sei sobre o seu caráter, eu não o contrataria nem para varrer os meus chão. João Arthur virou-se para a multidão, dirigindo-se à sala em geral. Durante meses andei entre vós como um ninguém, anunciou ele, a voz ressoando com raiva justa. Sentei-me em bancos, visitei as vossas lojas, fui ignorado, fui ridicularizado, fui tratado como uma doença. Este homem apontou um dedo torto para Pedro. Jogou a sua mulher fora porque ela não se encaixava na sua imagem. Descartou a lealdade por status. Ele estendeu a mão e pegou na minha, levantando-a bem alto. Esta mulher encontrou-me numa livraria empoeirada. Ela não sabia o meu nome. Não sabia o meu dinheiro. Ela deu-me chá porque tem um coração. Ela é a única pessoa nesta sala digna de se sentar à minha mesa. João Arthur voltou a olhar para Pedro, que agora tremia. Sofia já tinha discretamente largado o braço dele e afastado-se. Disseste-lhe que ela não se encaixava na tua narrativa, Pedro, disse João Arthur suavemente. Tinhas razão. Ela pertence a uma história muito melhor. João Arthur tirou um documento dobrado do bolso do seu smoking. A propósito, João Arthur acrescentou quase como um pensamento posterior. Uma vez que a Aurelius Dynamics está agora efetivamente sob o meu controle, devido à falta de pagamento do seu empréstimo, tomei a liberdade de nomear uma nova presidente do conselho para supervisionar a liquidação e reestruturação dos seus ativos. Ele entregou o documento a mim. Ana, minha querida. João Arthur sorriu. Gostarias de o despedir agora ou preferes fazê-lo por e-mail? A sala estava mortalmente silenciosa. Olhei para o documento. Era legal, era real. Eu tinha a carreira de Pedro, a sua reputação e o seu futuro nas minhas mãos. Olhei para Pedro. Ele parecia pequeno, parecia aterrorizado, parecia exatamente o homem que ele era. Um valentão que finalmente encontrou alguém maior. Pedro, disse eu, a voz firme e clara. Ana, por favor, Pedro sussurrou, suor a escorrer pelo seu nariz. Por favor, podemos falar sobre isto. Eu cometi um erro, o estresse. Eu não queria dizer aquilo. Eu aproximei-me. O cheiro do meu perfume caro encheu o nariz dele, um contraste nítido com o cheiro a medo que emanava dele. Não cometeste um erro, Pedro, disse eu. Fizeste uma escolha. O silêncio no salão era pesado, sufocante. Todos os olhos estavam fixos em mim. As cordas do quarteto permaneciam silenciosas. Os empregados estavam imóveis com tabuleiros de champanhe meio bebido. Pedro Sterling, o homem que tinha entrado na sala como um rei, agora parecia uma criança apanhada a roubar doces. Ele estendeu uma mão trêmula na minha direção.
os olhos a desviar-se freneticamente entre o meu rosto e o documento na minha mão. Ana, ele engasgou, a voz a falhar. Pensa no que estás a fazer. Esta é a minha empresa. Eu construía. Não pode simplesmente tirá-la. Olhei para o papel, depois para ele. A minha expressão já não era de raiva. Era algo muito pior. Era indiferente. Não a construíste, Pedro, disse eu, a minha voz a chegar claramente ao fundo da sala. Tu alavancaste-a. Pediste dinheiro emprestado que não tinhas para comprar concorrentes que não entendias. Tudo para inflacionar o preço das ações e poder comprar. Olhei para Sofia, que naquele momento estava a dar pequenos passos para trás, afastando-se de Pedro. Acessórios. Fiz-te por nós. Pedro mentiu, o desespero fazendo-o suar através do seu smoking. Queria dar-nos uma vida melhor. Não, eu cortei-o. Fizeste-o para uma audiência. Preocupaste-te mais com a aparência da tua vida do que com o que sentias. Disseste-me que eu não me encaixava na tua narrativa porque era demasiado simples. Tu querias um blockbuster, Pedro. Dei mais um passo, o meu vestido prateado a cintilar como uma armadura. Bem, parabéns. Finalmente conseguiste a atenção de toda a gente. Levantei o documento. Virei-me para João Arthur, que me observava com um olhar de imenso orgulho. Tenho autoridade total? Perguntei. Absoluta, respondeu João Arthur. Como presidente, a sua palavra é lei. Virei-me de novo para Pedro. Não gritei, não chorei, simplesmente destampei uma caneta tinteiro que tinha tirado da mesa ao meu lado. Pedro Sterling, disse eu, a minha voz firme, com efeito imediato, está dispensado das suas funções como CFO da Aurelius Dynamics. Também está privado da sua indemnização devido à má conduta grave e negligência financeira que os auditores do Sr. Castelo Branco já descobriram. A boca de Pedro caiu aberta. Sem indemnização? Mas tenho hipotecas, tenho o barco, tenho... Tem 2 semanas para desocupar o apartamento corporativo. Interrompi eu, ecoando as palavras exatas que ele me tinha dito no restaurante francês meses antes. Tenho a certeza que entende. É sobre trajetória. Assinei o papel com um floreio e deixei-o cair no chão aos seus pés. Estás despedido, Pedro. A sala explodiu. Não foi um aplauso, mas um murmúrio caótico de choque e admiração. Pedro apressou-se a apanhar o papel, as mãos a tremerem tanto que quase o rasgou. Virou-se loucamente para Sofia. Sofia, amor, ouve. É apenas um contratempo. Vou processar. Vou abrir uma nova empresa. O meu pai tem dinheiro. Ficaremos bem. Sofia Rossi, a mulher que me tinha substituído, olhou para Pedro como se ele fosse uma mancha no tapete. Os cálculos estavam a acontecer visivelmente por trás dos olhos dela. Pedro Sterling, o homem do ano, era agora Pedro Sterling, desempregado, falido e publicamente humilhado pelo homem mais poderoso do Porto. Pedro, disse Sofia, a voz gelada. Ela alisou o seu vestido de renda. Acho que deves ir. Ir? Vamos juntos. Não, Sofia riu. Um som cruel e agudo. Eu fico. O meu pai tem negócios com o Sr. Castelo Branco. E francamente, Pedro, estás a envergonhar-me. Já não te encaixas na minha marca. Ela virou-lhe as costas e caminhou diretamente para João Arthur e para mim, exibindo um sorriso falso e brilhante. Pedro ficou sozinho no centro do círculo. Os seus amigos desviaram o olhar. Os seus parceiros de negócios estudaram os seus sapatos. O seu pai, com o rosto vermelho de vergonha, já tinha desaparecido pela porta lateral. Ele olhou para mim uma última vez. Esperava ver triunfo no meu rosto. Esperava que eu estivesse a gabar-me, mas eu nem sequer estava a olhar para ele. Eu tinha pegado no braço de João Arthur e já estávamos a caminhar em direção à mesa VIP, a multidão a abrir caminho para nós como o Mar Vermelho. Pedro Sterling tinha deixado de existir no meu mundo. O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Será que a raiva vos consumiria ou a oportunidade de mostrar quem vocês realmente eram?
14 meses depois, o horizonte do porto estava nítido contra um céu azul cobalto de outono, aquele tipo de dia que cheira a vento do Oceano Atlântico e a castanhas assadas. Mas dentro do recém-inaugurado Instituto Cultural Castelo Branco, o ar cheirava a cera de abelha, papel velho e café expresso caro. Eu, Anna Hart, estava no mezanino do grande salão, as mãos apoiadas no corrimão de latão frio. Abaixo, o espaço estava vivo. O que antes tinha sido um distrito de armazéns abandonados era agora um santuário de arte, financiado inteiramente pela fortuna que eu agora geria. Eu não usava mais o vestido prateado. Aquilo pertencia a um cavaleiro específico, uma batalha específica. Hoje eu usava um fato de cachemira suave cor de aveia. O meu cabelo caía em ondas soltas e saudáveis pelos ombros. Não parecia uma mulher que tinha sido resgatada. Parecia uma mulher que tinha construído o seu próprio reino. Uma jovem de blazer impecável aproximou-se segurando um tablet. Era Sarah, a minha nova chefe de gabinete, uma jovem brilhante de 23 anos que eu tinha contratado não pela sua linhagem, mas porque a tinha visto a ler Dostoiévski num banco de jardim durante a sua pausa para almoço. Diretora Hart, Sarah disse suavemente, o Conselho de Administração está à espera na sala de conferências para a revisão trimestral e tem um RSVP pendente para o jantar de gala do presidente da Câmara esta noite. Já ligaram 3 vezes. Eu sorri, uma expressão genuína que atingiu os meus olhos. Diz ao gabinete do presidente da Câmara que lamento, Sarah. Tenho um compromisso anterior. Tem? Sarah verificou o calendário confusa. Está em branco, senhora. É a noite do Clube do Livro no abrigo da Rua de Santa Catarina, disse eu pegando na minha pasta de couro. Prometi às crianças que faria as vozes para O Hobbit. Não quebro promessas, Sarah sorriu. Entendido. Enviarei uma cesta de frutas ao presidente da Câmara. Enquanto caminhava em direção à sala de conferências, a minha mente divagava para as semanas caóticas que se seguiram àquela noite fatídica no Hotel Infante. A cidade tinha explodido. Os tabloides tinham me chamado a Cinderela da Foz, um título que eu detestava. Eles queriam um conto de fadas sobre um príncipe que salvava uma pobrezinha. Mas a realidade era muito mais dura. O desmantelamento da Aurelius Dynamics não tinha sido uma simples assinatura. Tinha sido uma operação cirúrgica. Lembro-me da reunião final do conselho, 3 dias depois da festa. A sala de reuniões estava cheia dos mesmos homens que tinham rido das piadas de Pedro, ignorado a minha existência durante uma década. Quando eu entrei, não como esposa, mas como a presidente nomeada pelo acionista maioritário, a temperatura na sala baixou 20 graus. Eu não gritei. Não atirei coisas, simplesmente abri os livros. Senhores, disse-lhes eu, deslizando um relatório de contabilidade forense pela mesa de mogno. Esta empresa é uma casca. Vocês alavancaram 90% dos vossos ativos para comprar status. Vocês não são uma empresa de logística. Vocês são um esquema Ponzi embrulhado num orçamento de marketing. Eles argumentaram. Ameaçaram com ações legais. Mas eu tinha a equipa legal de João Arthur, os tubarões em fatos de tubarão, por trás de mim. Vendi sistematicamente os ativos de luxo, os jatos corporativos, o iate que Pedro usava para entretenimento de clientes, o enorme escritório no centro que custava 3 milhões por ano em aluguer. Liquidei tudo, mas fiz algo inédito no círculo deles. Usei os rendimentos e priorizei as pessoas. Financiei integralmente o plano de pensões que Pedro tinha vindo a saquear silenciosamente. Ofereci pacotes de indemnização generosos às secretárias, aos zeladores e aos analistas juniores, às pessoas que realmente faziam o trabalho. Quando fechei as portas da Aurelius Dynamics, o valor das ações era 0, a marca estava morta, e os parasitas, como o João Arthur os chamava, tinham fugido. Mas os trabalhadores, eles enviaram-me cartões de agradecimento. Guardo-os numa caixa na minha gaveta da secretária.
Valiam mais para mim do que os diamantes que eu usara naquela noite. Abri as pesadas portas de carvalho da sala de conferências. Os administradores levantaram-se em respeito. Por favor, sentem-se, disse eu, ocupando a cabeceira da mesa. Vamos falar sobre a expansão da biblioteca. Mais tarde naquela tarde, retirei-me para o meu escritório privado no último andar. Era um espaço de luxo discreto, cheio de mapas raros e primeiras edições, uma homenagem à prateleira empoeirada, à pequena livraria que tinha começado tudo. O telefone na minha secretária tocou. Uma única luz piscou. Era a linha privada. Apenas uma pessoa tinha aquele número. Atendi instantaneamente. Ana, minha querida. A voz era rouca, mas quente, ecoando ligeiramente, como se de uma grande distância. Confio que não estás a transformar o meu instituto numa discoteca. Eu ri recostando-me na cadeira. Ainda não. Embora a ala de arte moderna esteja a ficar um pouco avant-garde. Onde está? Parece que tem eco. Estou numa adega na Toscana. João Arthur resmungou divertido. Escondido da minha enfermeira. Ela insiste que eu coma couve. Eu insisto que aos 80 anos ganhei o direito de sobreviver unicamente a pão e Chianti. Ouça a enfermeira, João Arthur. Precisamos de si por perto. Bah, sou imortal. Mas chega de mim. Recebi o pacote de imprensa. Os números do programa de literacia são espantosos, Ana. Expandiste para mais 3 distritos. 4, corrigi. Abrimos a filial da Zona Sul na segunda-feira. A procura é incrível. Parece que quando se dá às pessoas acesso a livros e um lugar seguro para ler, elas florescem. És uma força da natureza, disse João Arthur, a voz amaciando num tom de profundo orgulho paternal. Sabes, quando entrei naquela livraria naquele dia, a congelar e a fingir ser um mendigo, procurava algo muito específico. Procurava um sucessor, não para o meu dinheiro. Qualquer um pode gerir dinheiro. Procurava um sucessor para a minha consciência. Senti um nó na garganta. João Arthur, a sério, fez mais com o legado dos Castelo Branco em 14 meses do que eu em 40 anos. Eu sentei-me no dinheiro. Tu estás a plantá-lo como sementes. Houve um silêncio confortável na linha. O tipo partilhado por 2 pessoas que se entendem perfeitamente. Ah, disse João Arthur, o tom a mudar para algo mais nítido, mais conspirador. Antes que me esqueça, os meus advogados enviaram-me uma atualização esta manhã relativamente a algumas pontas soltas no porto. Pensei que poderias querer saber o desfecho final da situação de Pedro. Eu encolhi-me ligeiramente. Não pronunciava o nome de Pedro há mais de 1 ano. Ele tinha se tornado um fantasma, um pesadelo do qual eu tinha acordado. Não preciso de saber, João Arthur. Não importa. Não importa. João Arthur concordou, mas é ironicamente simétrico. Devias ver o Diário de Notícias, página B8, a seção de crime e tribunais. A curiosidade, aquele velho e perigoso vício, apoderou-se de mim. Abri a edição digital do jornal no meu tablet. Rolei pelas notícias de política, de desporto, até o registro de crimes local. O meu dedo parou ali, enterrado numa pequena coluna sobre uma operação de fraude de carros de luxo. Havia uma foto. Era granulada, tirada por um fotógrafo judicial, mas o rosto era inconfundível. Era Pedro, mas não era o Pedro do Lijardin. O cabelo estava a rarear e desgrenhado. Tinha engordado, o rosto inchado e vermelho. Usava um fato cinzento barato e mal ajustado que parecia ter sido dormido. As mãos estavam algemadas atrás das costas, e ele estava a ser levado para fora de um stand de automóveis de centro comercial chamado Prestige Auto World. Vendedor local preso em esquema de fraude de quilometragem, dizia a manchete. Li o artigo. Após o colapso da Aurelius, Pedro tinha se tornado tóxico.
Sofia Rossi tinha-o largado publicamente na noite da festa, chamando-o de fraudulento aos tabloides para salvar a sua própria reputação. Os seus amigos tinham bloqueado o seu número. O seu pai tinha o deserdado para proteger os restantes bens da família. Desesperado para manter a ilusão do seu estilo de vida, Pedro tinha arranjado um emprego a vender carros de luxo usados, mas não conseguiu evitar os seus velhos hábitos. Tinha tentado cortar cantos. Tinha tentado enganar o sistema novamente. Tinha sido apanhado a adulterar os odômetros de BMWs com alta quilometragem para os vender como clássicos com baixa quilometragem. Enfrentava 3 a 5 anos de prisão. Olhei para a foto. Tentei encontrar o homem que eu amara durante 10 anos naqueles olhos tristes e assustados. Tentei encontrar a arrogância do homem que me tinha dito que eu era má para a sua marca. Não consegui encontrá-lo. Ele era apenas um homem pequeno e triste que tinha acreditado nas suas próprias mentiras. Ele parece... Comecei, depois calei-me. Ele parece o que sempre foi. João Arthur completou por mim. Vazio. Vês, Ana, a gravidade é a única coisa honesta neste mundo. Acaba por puxar todos para o nível a que pertencem. Ele caiu porque não tinha alicerces. Tu subiste porque és feita de pedra e aço. Não me sinto feliz com isso. Admite eu calmamente. Pensei que me sentiria. Pensei que vê-lo algemado me faria sentir vitoriosa. Isso é porque tu não és ele, disse João Arthur. Ele teria regozijado com o teu fracasso. Tu lamentas o potencial desperdiçado dele? Essa é a diferença entre um governante e um tirano. Obrigada, João Arthur, sussurrei, por tudo. Vai fazer as tuas vozes para as crianças, Ana. E janta bem. Vemo-nos na primavera. A linha ficou muda. Fiquei sentada no silêncio do meu escritório por um longo tempo. Olhei para a foto de Pedro uma última vez, depois fechei o separador. Não aguardei. Não fiz um screenshot para enviar a Laura Pires ou a qualquer outro dos amigos falsos que me tinham abandonado. Não precisava. Levantei-me e caminhei até a janela. O sol estava a pôr-se, pintando o horizonte do porto em tons de violeta e dourado. Na rua, as pessoas apressavam-se para casa. Pequenos pontos no grande esquema da cidade. Algures naquela cidade, numa cela fria, Pedro Sterling estava sentado num banco de metal, a perceber que a narrativa que tanto se tinha esforçado para forçar finalmente tinha chegado ao fim. E ali, no calor da biblioteca, eu, Anna Hart, verifiquei o meu relógio. Não o caro Patek Philippe que agora podia pagar, mas o Omega Vintage dos anos 60 que eu tinha comprado para Pedro naquela noite de aniversário. Aquele que ele tinha rejeitado. Eu tinha-o guardado. Usava-o todos os dias. Ticava firmemente no meu pulso, um lembrete do tempo que tinha perdido e do tempo que tinha recuperado. Peguei no meu casaco e na minha cópia de O Hobbit. Tinha uma sala cheia de crianças à minha espera no abrigo. Crianças que não se importavam com o preço das ações ou com vestidos de marca. Elas só queriam uma história. E pela primeira vez na minha vida, eu sabia exatamente como a história ia terminar. Apaguei as luzes do meu escritório, deixando a cidade da ambição para trás, e saí para ler sobre dragões, heróis e a longa jornada para casa. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é a minha vida. E isso por si só já é uma vitória.